Olá, seja bem-vindo ao canal do Nelson Araújo. Nós vamos agora para a segunda parte dessa série com o tema Grandeza, Relevância e Discrição. Nelson, nós falamos anteriormente sobre a vida de José, né? Como ele teve a grandeza, a relevância, né, dentro do que Deus tinha planejado para ele. Mas nós sabemos também que existem outros exemplos na Bíblia em que as pessoas se perdem nesse caminho. Que exemplos a gente pode citar com relação a esse tema? Tá. Ana, sempre lembro de Saul, né. Saul foi alguém que teve uma subida meteórica, né, no seu início de reinado. A Bíblia fala que logo ele ser ungido, ele passou a profetizar com os profetas, ele criou um grande exército, né, ele estruturou a nação, né, como nação sólida. E ele, ao longo da sua caminhada, ele tinha a grandeza e passou a ter relevância. Só que tem um detalhe, o problema de Saul é que ele acabou esquecendo quem havia lhe dado o reinado, toda aquela estrutura, toda aquela condição. Ou seja, Saul se apegou mais ao cargo do que ao Senhor, dono do cargo. Então, ele teve grandeza, ele teve relevância, mas não teve mais discrição. Ele passou a negociar e até mesmo ouvir o povo em detrimento à ordem de Deus, tá? Isso é um exemplo clássico de um homem que acabou se perdendo no meio do caminho. O que a gente conclui, Ana? A nossa grandeza e relevância podem ser anuladas por três coisas. A primeira delas é murmuração, né? O povo murmurou no deserto, uma viagem de 11 dias, eles ficaram 40 anos no deserto. A segunda delas é o orgulho. O próprio Saul ficou orgulhoso com o cargo. Ele gostava das benesses do cargo, da posição que ele tinha. Então ele foi esquecendo de Deus, foi deixando Deus de lado. E outra coisa, ele se apegou àquilo que Deus o havia emprestado. A verdade é a seguinte, Ana, nós não temos nada. Tudo que nós temos é emprestado por Deus. Nós somos apenas mordomos. E se nós não nos apercebermos disso, a nossa vida vai ser interrompida. Todo o nosso ciclo de sucesso, de vitória, será detonado por conta dessas três coisas: murmuração, orgulho e apego àquilo que Deus me emprestou, que eu não sou dono. Nelson, então, para a gente caminhar, né, para o fechamento dessa série, o que anula a grandeza de Deus em nossa vida? São esses três itens que eu mencionei há pouco. Quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus que Ele não é capaz de me prover. Quando eu tenho orgulho, eu estou usurpando o lugar de Deus, tá? E Deus não aceita. Se tem uma coisa que nós não podemos tocar, é na glória de Deus. Isso aí é imperdoável. E a terceira coisa, eu achar, Ana, que aquilo que me foi outorgado, me foi dado, emprestado, eu passei a ser dono, eu tomei posse daquilo lá. Isso, de fato, é inadmissível. Então, agindo dessa maneira, a minha vida estará fadada ao fracasso. Eu terei minha história interrompida. E aquela coisa, não é só começar bem, é terminar bem. José começou como escravo, não estava tão bem, mas terminou bem. Saul começou muito bem e terminou muito mal. Então, o que importa na nossa vida, o mais importante, é como nós finalizamos a nossa vida. Não sendo orgulhoso, não sendo murmurante, não sendo apegado às coisas, mas deixando que Deus seja o dono de tudo. Então, se você foi abençoado no nosso canal, se inscreva nele, compartilhe e que Deus te abençoe.